Paz, Senhor, a todos. Estou aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor nessa semana, a palavra dessa semana. Quero agradecer toda a igreja do Terezinha 1, que nos ajudou no nosso pastel, né, missionário. Foi uma bênção. E também os irmãos continuem orando, continuem se guardando também nessa pandemia, tomando todos os cuidados. Eu e minha família estamos orando por vocês. Eu creio que logo isso vai passar, estaremos juntos adorando ao Senhor. Os irmãos continuem fiéis, acompanhem ali os cultos na sede, adorando ao Senhor em casa, também tem ali na nossa subsede. Adore ao Senhor, não deixe de buscar a Deus nesse momento, de meditar na palavra. Nós vamos aqui agora fazer uma palavra, continuação, né? Semana passada, devido à correria do pastel, foi uma bênção. Nós não conseguimos transmitir e hoje nós estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor, falando sobre os atributos de Deus. E hoje nós vamos falar de um atributo bem conhecido, que é somente de Deus, é um atributo exclusivo de Deus, que é a sua onipotência, a onipotência de Deus. Então nós vamos falar sobre a onipotência, onipresença e onisciência, mas hoje eu vou falar só da onipotência, não vou falar dos três no mesmo vídeo para não ficar muito corrido, também o vídeo não ficar muito longo. Então falo hoje sobre onipotência, depois onipresença e onisciência. Vamos entender um pouco mais sobre este atributo, que às vezes parece simples, mas é bom a gente se aprofundar para conhecer mais a Deus. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós vamos poder entender o Evangelho, a palavra, e poder sermos cristãos melhores, né, na presença do Senhor. Sim? Então vamos lá, separei um texto aqui, vou fazer referência a vários textos aqui, não todos que eu separei, mas alguns nós vamos citar. E eu, para começar, quero ler aqui Isaías 43, versículo 11 em diante, que diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, do que eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então essa é uma palavra bem conhecida, Isaías 43. Muitos costumam usar como temas de congressos, e muitos pregadores gostam de pregar essa mensagem e esse versículo, porque operando eu, quem impedirá? Então mostra o poderio de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Ninguém, como estamos nessa pandemia, ninguém é infectado pelo coronavírus sem que Deus saiba, sem que Deus autorize, sem que Deus tenha conhecimento, sem que Deus tenha controle. Ninguém nasce ou morre se não for debaixo do poder de Deus, da autoridade do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem poder sobre tudo, sobre a vida, sobre a morte, sobre a natureza, sobre as coisas criadas, sobre o mar, sobre a terra, sobre os planetas, sobre as estrelas, o universo. Ele tem poder sobre tudo. Então ele tem essa capacidade, essa característica. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Então nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, um Deus que tem todo o poder. Com um sopro, ele elimina esse vírus aí que está no mundo. Um sopro, com um estalar de dedos, com um instante. Ele fulmina, se Ele quiser, toda a humanidade de uma vez só. A Bíblia vai dizer que
a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, porque Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele tem o controle. Então, tudo está debaixo da autoridade de Deus. Todos os governos e autoridades só governam e só têm algum poder porque Deus permite que tenham, porque Deus ele tem todo o poder. Então, nós vamos aqui correr alguns textos para introduzir esse assunto, depois nós vamos responder uma pergunta que entra muito dentro desse tema. Se Deus tem todo o poder, Ele pode fazer qualquer coisa? Então é uma pergunta que às vezes passa pela nossa mente, né? E nós vamos responder. Por que que Deus, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa? Ele pode, de repente, pensou fazer alguma coisa? Então nós vamos pensar sobre essa pergunta. Mas antes eu quero introduzir esse assunto, essa característica de Deus, esse atributo, usando algumas referências bíblicas, alguns textos. Então vamos lá. Gênesis capítulo 18, e o verso de número 14. Vai falar sobre a onipotência de Deus. O Deus Todo-Poderoso, não existe uma palavra na Bíblia, né? Deus Todo-Poderoso, ou declarando explicitamente que Deus é o Todo-Poderoso. Mas no Antigo Testamento tem a palavra El Shaddai. El Shaddai, ou melhor, a palavra Shaddai significa Todo-Poderoso, né? Então, El Shaddai é Deus Todo-Poderoso. E tem também a palavra Pantocrator, não sei se essa é a pronúncia certa, do grego, que é usado 10 vezes no Novo Testamento, que também significa Todo-Poderoso. E nós vamos ler os textos em que encontram essas duas palavras, El Shaddai e o Pantocrator. Vamos lá, Gênesis 18, versículo 14. Deus Todo-Poderoso. Diz assim a palavra do Senhor. Há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? A tempo determinado, daqui 1 ano, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então aqui quando diz o Senhor a Abraão, no versículo 13, porque se riu Sara, dizendo, é verdade que darei ainda luz sendo velha? Aí a resposta, há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Então não tem nada difícil para Deus, porque Ele tem todo o poder. Ele tem poder, como no livro de Gênesis aqui, nesse episódio, de fazer uma velha, né, uma senhora de idade, que não tinha mais os costumes das mulheres, olha só, porque esse costume que a Bíblia diz, né, é a questão da ovulação da mulher, né? A mulher tem o óvulo sendo fértil, uma vez por mês ele vai fecundar e gera aquele sangramento, e a mulher sabe, o que é chamado de ciclo menstrual. Então, enquanto a mulher tem isso ativo, ela tem capacidade de gerar, né? Se ela não é estéril, não tem nenhum problema, ela tem essa capacidade de gerar. O óvulo dela está sempre ali renovando para dar à luz um filho. Agora, Sara já não tinha esse processo, ela já estava sem esse costume, sem o ciclo menstrual, já tinha parado. E mesmo assim, ela engravidou, porque Deus tem todo o poder. Então era Deus falando, há alguma coisa difícil para Deus? Para Deus nada é difícil. Aquilo que a gente imagina, meu Deus, como que eu vou conseguir? Para Deus, né, Ele só não faz, e aí depois a gente vai descobrir por que Ele não faz algumas coisas, né? Porque imagina se Deus fizesse tudo que a gente quisesse, né? Tudo que a gente pedisse, Ele fizesse. Imagina, seria um caos, né? Seria uma coisa bem fora de contexto, né? Mas depois nós vamos explicar por que Deus não faz tudo, ou por que Deus não fica fazendo qualquer coisa, ou utilizando o seu poder, né? Infinitamente todo o tempo, todo momento. Então, Deus ele é todo poderoso. Ele pode fazer todas as coisas e nada para Ele é difícil. Jeremias 32:17 também é um texto que descreve. Jeremias
32, 17. Você aproveita aí na sua casa para folhear a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Ah, Senhor Deus, Tu fizeste os céus e a terra com o Teu grande poder e com Teu braço estendido. Nada há que Te seja demasiado difícil. Então, olha só, Deus fez tudo com o Seu grande poder e não há nada que seja demasiadamente difícil para Deus. Para Deus nada é difícil. Então, imagine uma situação difícil aí que você esteja passando ou já passou, e para Deus não é nada. Deus, como diz, nós vemos muita dificuldade, por exemplo, na parte econômica, por exemplo. A gente vê aí se desenhando uma crise econômica pós-pandemia, já começando, né? Pós-pandemia, muitos desemprego. Então a gente fica imaginando a situação como é difícil. Para Deus, Deus é dono do ouro e da prata, né? Deus ele faz tudo, ele faz nascer ouro do chão, chover, aparecer dinheiro da onde não existe, porque Deus ele tem todo o poder, né? A cura, né, do Covid-19, Deus ele tem poder de ir na mente de alguém, iluminar a mente de alguém para a pessoa descobrir a cura. Deus ele pode fazer isso. Deus ele tem poder. Então, mais um texto aqui no Novo Testamento agora. Vamos lá, em Mateus 19, 26. Mateus 19, 26. Nós vamos ver o que diz lá sobre o Deus Todo-Poderoso. Jesus, olhando para ele, disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aqui fala do contexto ali do jovem rico, né? E falando da dificuldade do rico entrar no céu. Aí Jesus diz: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Então, é Jesus falando, né? Para Deus tudo é possível. Tudo, imagine, tudo que você imaginar, para Deus é possível, né? Deus ele fez 3 homens entrar dentro de uma fornalha em que aqueles que lançaram eles morreram queimados. Então, quem não entrou na fornalha morreu queimado, só de chegar perto da fornalha. E esses 3 homens não se queimaram, né? Olha o poder que Deus tem. Então, Deus ele fechou a boca do leão quando Daniel entrou na cova. Ele abriu o mar vermelho. Ele fez o fogo não consumir a sarça ardente. Ele fez maná cair do céu. Jesus esteve na terra, curou, expulsou demônios, andou sobre o mar. A tempestade estava tempestuosa, estava agitada. Ele falou: cala a boca, fica quieta, está fazendo muito barulho. Ela ficou quietinha porque ele tem todo o poder, ele tem poder sobre tudo. Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão, e não parou por aí. Ainda da sobra, do que sobrou 12 cestos grandes de pão misturado com peixe. Imagina. Então, dava para alimentar mais uma multidão. Então, é isso que Deus faz. Deus faz milagre, né? Alimentou a multidão, e os discípulos que trabalharam servindo a multidão, cada um recebeu um pacote cheio de pão e de peixe, né? Deus ele é maravilhoso. Deus tem todo o poder. Lucas 18, 27, para encerrar aqui as referências. Tem bastante aqui, mas eu não vou ler todos. Lucas 18, 27. É só para os irmãos terem uma noção do poder de Deus. Deus tem todo o poder. Lucas 18, 27. Ele, porém, respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens, falando daquele tema de novo, são
possíveis a Deus. Então, aquilo que é impossível para nós, seres humanos, para Deus é possível. Não, eu não consigo andar sobre o mar, mas Deus pode. Eu não consigo parar uma tempestade, mas Deus pode. Então, Deus tem todo o poder. E quando nós recorremos a Deus em oração, Deus ele pode fazer. Eu lembro uma vez que eu estava precisando levar a Jennifer no médico, ela era bem novinha, e estava um dia chuvoso e eu não tinha carro. E eu ia pegar a condução, tinha que andar, e eu pensei, orei para que Deus curasse ela, mas que se Deus não curasse, que eu fosse levar no médico e que o Senhor não permitisse que não chovesse. E naquele dia não choveu. Eu levei ela no médico, voltei, quando eu cheguei em casa começou a chover. Porque Deus, irmãos, ele tem, quando a gente ora, Deus faz. Pode ter certeza, se for da vontade de Deus, se Deus quiser te ajudar e for conveniente, Ele vai te ajudar porque Ele é Deus, Ele tem todo o poder. Lança toda a sua ansiedade porque Ele cuida de nós, Ele tem todo o poder. Então, irmãos, vamos recorrer ao Deus que tem todo o poder. Então, recorra a esse Deus, né? Nas suas orações, lembre-se que Deus tem todo o poder. Então, ore sabendo que se Deus não fizer, é porque Ele não quis fazer, porque Ele tem todo o poder. E dentro desse tema, né, desse atributo de Deus ser onipotente, cabe essa pergunta, né? Deus, então, sendo Ele poderoso, onipotente, Ele pode fazer qualquer coisa, né? Então, Deus pode, Ele tem poder, então eu vou orar e Ele tem que fazer, Ele vai fazer, por que Ele não faz? Então, essas são as dúvidas quando se fala da onipotência de Deus. Então, como que é essa onipotência? Como funciona a onipotência, o poder de Deus? Deus tem poder, mas como funciona? Funciona segundo a sua vontade. Então, a vontade de Deus governa a onipotência. Então, é a vontade que governa a onipotência. Então, a vontade de Deus. Então, Deus, Ele vai agir com o seu poder segundo a sua vontade. Então, é a sua vontade que governa a onipotência. Então, não adianta só Ele ter o poder, Ele precisa ter a vontade de fazer. Então, é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Não é assim uma coisa que nós podemos julgar. É simplesmente a vontade de Deus. Tanto é que, se eu não me engano, eu acho que é o escritor de Hebreus que vai falar da justiça e ele é claro em dizer, a justiça de Deus é essa, que Ele deu o seu Filho para morrer pelo pecado de muitos. Essa é a justiça. Você não acha justo? O problema é seu. É a justiça de Deus, ou seja, é a vontade de Deus. Quando ele fala ali a justiça, é a justiça que Deus quis. Era justo que um homem morresse por todos? Não, não era justo. Mas foi da vontade de Deus. Então foi justo, porque Deus quis. É a vontade dele. Então, nós não podemos questionar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela governa a onipotência. Ela governa o poder de Deus. Então, nós não podemos ir contra a vontade de Deus. Né? A vontade de Deus. Então, e a vontade de Deus, ela é governada, ela também é governada. A vontade de Deus governa o poder de Deus, porém a vontade de Deus ela também é governada, ela é subordinada a quem? Ao seu caráter. Então Deus tem um caráter que governa a sua vontade, ou seja, Deus não pode ter uma vontade fora do seu caráter. Aí tem alguns textos que nós vamos ler, que eu separei, que vão citar essa questão do caráter de Deus. Então, alguns exemplos, porque o caráter de Deus é amplo, mas dando alguns exemplos para os irmãos. Então, 2 Timóteo 2,13, para a gente poder entender. 2 Timóteo. Então, guarde isso. O caráter de Deus governa a sua vontade. Ou seja, a vontade de Deus ela é subordinada ao caráter de Deus. E o poder de Deus ele é subordinado à sua vontade. Então vamos lá. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então,
uma característica do seu caráter. Ele não pode negar a si mesmo. Então, se ele não pode negar a si mesmo, logo, a sua vontade. Ele não pode ter vontade de negar a si mesmo. Porque a sua vontade está subordinada ao seu caráter. E uma característica do seu caráter é que ele não pode negar a si mesmo. Então, ele não vai ter vontade de negar a si mesmo. Então, para os irmãos entender melhor, vamos para outro texto. Tito 1:2. Esse aqui os irmãos vão entender melhor o que eu estou falando. Tito 1:2. Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Espera aí, mas Deus ele é todo poderoso? E aqui fala que o que ele não pode. Se Deus ele é todo poderoso, tem alguma coisa que ele não pode fazer? Sim, ele não pode mentir. Por quê? Porque o poder dele está subordinado à sua vontade. E a sua vontade está limitada ao seu caráter de não mentir. Deus não é mentiroso, ele é verdadeiro. Tudo que ele fala é verdade. Então ele não pode mentir. Ele não tem poder de, não, eu vou mentir porque agora que eu tenho todo o poder, então eu vou mentir. Não é assim. Ele tem um caráter. E esse caráter governa a sua vontade e o seu poder. Então ele não pode mentir. Então, por isso que Deus não pode fazer tudo. Não porque ele não tem poder para fazer tudo, mas porque ele tem um caráter e ele é fiel ao seu caráter. E nós que somos servos de Deus, filhos de Deus, temos que ter o caráter de Deus, buscar, cada vez mais estar próximos do caráter de Deus e sermos fiéis a esse caráter também, assim como ele é. Hebreus 6:18. Hebreus 6:18. Deixa eu tomar uma água aqui. Mais uma vez falando de que Deus não pode mentir. Deus fez isso para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos forte consolação, nós os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Então, é impossível que Deus minta, ou seja, porque faz parte do caráter de Deus. Deus não pode mentir. Então, mais um texto aqui, Tiago 1:13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Então, Deus não pode ser tentado pelo mal, não tem nada que tente a Deus, porque Deus ele não é afetado pela circunstância, como nós. Nós não, nós somos afetados pela circunstância ao nosso redor e isso se torna uma tentação. Então, essa tentação, que é gerada pela circunstância, afeta a nossa carne, então nós somos tentados a pecar por causa da circunstância que nós estamos passando. Agora, Deus não. Deus ele não é tentado porque a circunstância ao redor dele não afetam ele, o seu ser. E ele a ninguém tenta. Então, é outra característica de Deus. Deus a ninguém tenta, é uma característica do caráter, não é atributo, tá? É características do caráter de Deus. O atributo é o poder, mas que é governado pelo seu caráter. Então Deus não pode, num instante, eu vou tentar o meu servo, vou tentar para ver até onde ele aguenta. Não, essa não é a característica do caráter de Deus. Então, ele não vai utilizar o seu poder para tentar. Então, quem tenta é o diabo. O diabo ele usa a tentação para nos vencer. Então, Jesus disse, Pedro, o diabo quis ir andar a sua vida, mas eu não permiti. Então, é mais ou menos uma ilustração que Deus a ninguém tenta. Deus ele não vai utilizar do seu poder para tentar. E outra coisa que também Deus não pode fazer, é uma característica do seu caráter, é ir contra a sua palavra. Deus ele não vai contra a sua palavra. Quando Deus fala, ele cumpre. Então, ele é cumpridor da sua palavra. É um caráter de Deus também. Então, Deus ele não vai
utilizar o seu poder contra a sua própria palavra, contra aquilo que ele disse, ou que ele diz. Então, nós servimos a um Deus poderoso, um Deus que tem todo o poder, mas um Deus. Esse poder, ele é governado pela sua vontade. E também a sua vontade e o poder são subordinados ao seu caráter. Então, as características do caráter de Deus é que vão desenhar a forma como ele, Deus, vai agir com o seu poder. Por exemplo, Deus, ele é um Deus misericordioso, é um caráter de Deus também, e também é um atributo de Deus. Ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é amigo. Então, Jesus, sendo Deus, ele via as multidões e ele se contagiava de íntima compaixão por aquelas multidões e operava milagres para alimentar as multidões. Então, é um poder de Deus, e ele agindo com poder dentro do seu caráter, Quando os fariseus, saduceus pediam um sinal, aí o que ele fazia? Ele já não fazia. Ele falava, eu não vou dar sinal para vocês. O único sinal que vocês vão ter é que o Filho do Homem vai descer na terra e depois de 3 dias vai retornar. Ou seja, ele não usou o seu poder para provar nada para ninguém. Outra vez foi na cruz. Um preso gritava, olha, salva-se da cruz, você não é o Cristo, não é o Filho de Deus, salva a ti e salva a nós. Jesus não usou o seu poder para mostrar que ele era Deus ali na cruz. Por quê? Porque a vontade de Deus, né, do próprio Deus, que ele e o Pai eram o mesmo, era que ele morresse na cruz. Então, a vontade, ela é superior, está acima do poder. Então, eu tenho poder para descer da cruz, mas qual é a vontade? É ficar, então eu vou ficar. Então, esse é o poder de Deus, sempre subordinado. Quando Pedro corta a orelha de Malco, ele coloca a orelha no lugar, operando o seu poder de cura, e ao mesmo tempo diz para Pedro, Pedro, eu tenho poder e autoridade para pedir agora 12 legiões de anjos para me defender. Mas eu não vou fazer isso. Então, olha como Deus age. Então, ele vai agir com o seu poder, mas de acordo com o seu caráter. Então, vamos entender isso. Vamos compreender os atributos de Deus, como que Deus trabalha, como que ele opera, como que o poder de Deus é operado, né? Deus talvez lá no céu nesse momento, ele está olhando para o mundo todo um caos, todo mundo perdido. Esse vírus deixou todo mundo perdido. As autoridades não sabem o que fazer. E Deus pode, ele tem poder para acabar com isso a hora que ele quiser, mas aí ele está subordinado à sua vontade. Ou seja, se Deus não operou na terra, se Deus não eliminou esse vírus ainda com o seu poder, é porque não é da sua vontade. Automaticamente, tudo o que está acontecendo é a vontade de Deus. Então aí é simples a gente entender as coisas, tá vendo? Conhecendo os atributos, como que funcionam os atributos de Deus. Então, às vezes a gente fica, meu Deus, mas onde está Deus? Deus não está vendo? Ele está. Só que o poder dele é subordinado à sua vontade. E ele mesmo diz, e outra, a sua vontade está subordinada ao seu caráter, e o caráter dele diz, e das características do caráter é não ir contra a sua palavra. E ele mesmo diz que nos últimos dias iam vir o quê? Pestes, vírus, doenças, não é o que ele falou? E vai se cumprir. Então a vontade de Deus é soberana. E Deus, ele é todo poderoso. Fique com essa palavra e que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.